Evangelho de Mateus, no capítulo 16, eu vou ler a partir do versículo 13. Vou tentar ser rápido, mas apesar que a igreja está linda, a atmosfera está propícia para o Espírito Santo de Deus agir no nosso meio, que ainda tem momento de Santa Ceia, o momento mais importante na vida daquele que ama Jesus. Tem crente que ama Jesus aqui nessa noite? Mateus 16, a partir do versículo 13, você pode acompanhar também através do telão, e diz assim: chegando Jesus à região de Cesaré de Filipe, perguntou aos seus discípulos. Tem discípulo de Jesus aqui nessa noite? Olha a pergunta de Jesus: quem os outros dizem que o Filho do Homem é? Ou em algumas traduções você pode estar lendo na sua Bíblia, quem o mundo dizem que eu sou? E eles responderam, versículo 14, alguns dizem que é João Batista. Presta atenção, como nós podemos ter ideias erradas quando nós ouvimos a voz dos outros. Jesus está falando, quem os outros dizem que você é? E aqui as pessoas estavam falando de um homem que capítulos antes desse capítulo 16 do Evangelho de Mateus, teve a sua cabeça cortada por uma injustiça, um homem de Deus, uma pessoa que pregou Jesus, que batizou nas águas em nome de Jesus, um homem que Jesus elogiou, disse que nascido de mulher ninguém foi maior que João Batista, uma bênção, mas que não tinha o poder de Deus, não tinha a divindade do Senhor, e ele acabou de ser decapitado por uma injustiça, repito, mas acabou no tempo dos homens. Ao ouvir a voz dos outros, nós somos capazes de não saber definir quem Jesus é. Ouvindo a voz dos outros, nós somos capazes de nos confundir. Jesus está perguntando para os seus discípulos, quem os outros dizem que eu sou? Alguns dizem que é João Batista, outros dizem que é Elias ou Jeremias, profetas lá do Antigo Testamento, e a pior das respostas é agora no finalzinho, ou algum dos profetas, tipo qualquer um dos profetas aí que passou. Olha o perigo de nós ouvirmos a voz dos outros. Preste bem atenção qual é a voz que você está ouvindo, para quem que você está dando ouvido, para quem que você está dando audiência, porque quando nós ouvimos a voz dos outros, nós somos confundidos. Mas aí no versículo 15, Jesus chega onde ele realmente quer chegar. Ele vira para os seus discípulos e fala, e vocês? Fala para a pessoa que está do seu lado, e você? Jesus começa a perguntar dos outros, Jesus começa a perguntar de quem está longe, mas Jesus mesmo quer saber de mim e de você. Ele quer saber daquele que é discípulo, ele quer saber daquele que é filho. Tem filho de Deus aqui nessa noite, então essa palavra é para você. Cada bênção que sai desse altar é para você. Cada palavra profética que vai alcançar os seus ouvidos precisa alcançar o seu coração, porque ele, como nós cantamos, ele é fiel para cumprir cada uma das suas promessas, e a fidelidade do Senhor vai alcançar você. Coloque a mão no seu coração, essa palavra é para você. Jesus tem o seu nome escrito na palma de sua mão, você é o alvo do amor de Deus. Então por isso Jesus já mostra logo com quem ele quer falar. Ele fala, e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Simão Pedro respondeu, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Quem pode dar um glória a Deus aí? E respondeu Jesus, na nossa tradução aqui, feliz é você. Talvez na sua tradução esteja escrito, abençoado és tu. Quando nós entendemos quem ele é na nossa vida, nós somos abençoados. Então Jesus fala, feliz é você, Simão, filho de Jonas, porque isto não foi revelado a você por carne ou sangue, mas por meu Pai que está nos céus. E eu digo que você é Pedro. Primeiro ele fala, feliz, abençoado é você, Simão, filho de Jonas. Eu sei de onde você veio, eu conheço a sua árvore genealógica, eu conheço a sua história,
Apesar de conhecer, apesar de saber, apesar que talvez eu sei que você talvez tenha dúvidas, eu sei que talvez você tenha medo, apesar de conhecer você tão intimamente, que talvez nem você se conheça tão bem, quanto o Espírito Santo de Deus te conhece, Ele está dizendo, você é um abençoado, eu te conheço, mas eu não rejeito, o que eu sei de você não é para te acusar, eu que poderia acusá-lo, não te acuso, eu te perdoo, eu te amo, eu te escolhi para uma nova vida, para essa nova caminhada. Então ele fala primeiro o nome antigo, que era Simão, a sua paternidade terrena passageira, que era filho de Jonas, mas ele fala, agora você é Pedro, e sobre esta pedra edificarei, diga bem forte, edificarei. É através de você que Ele quer edificar sua casa, é através de você que Ele quer mudar a história da sua vida financeira, é através de você que a sua família antes era uma família desunida, agora vai ser uma família amorosa, é através de você que a bênção de Deus vai chegar no seu lar, é através de você, sobre esta pedra, sobre você, edificarei a minha igreja, e as portas do Hades, na maioria das traduções, as portas do inferno, não poderão vencê-la, não prevalecerão contra ela. E aí eu quero te convidar a levantar sua mão para receber essa promessa bíblica, essa palavra de Deus. Eu lhe darei as chaves do reino dos céus, e o que você ligar na terra será ligado no céu, e o que você desligar na terra terá sido desligado no céu. Se você recebe essa palavra, você pode aplaudir e glorificar o nome poderoso do Senhor. Glória a Deus, graças a Deus. Aqui Jesus já começa a nos ensinar que existe uma grande diferença entre ser seguidor e ser discípulo. Os outros, aquilo que o apóstolo Paulo chama de o mundo, define aqueles que não estão na presença, não amam a presença de Deus, não amam o nome de Jesus. Os outros, eles são seguidores. E para nós é fácil entender o conceito de seguir, porque nós seguimos pessoas nas redes sociais. E a gente segue à distância, a gente vê o que a pessoa quer mostrar. Se ela quer sorrir, a gente vê o sorriso. Se ela quer mostrar vitória, a gente vê a vitória. Se ela quer mostrar que está tudo bem, a gente vê aquilo que ela quer mostrar. Não significa, nem interessa se aquilo é verdade ou se aquilo é mentira. Nós estamos seguindo de longe. E a distância é tão grande que nós não somos capazes de saber o que é aquilo. Jesus não quer ter seguidores, Jesus quer ter discípulos. Existe uma grande diferença entre ser um seguidor distante e ser um discípulo, porque o discípulo é aquele que senta à mesa. O discípulo é aquele que quando o seu mestre, quando o seu Deus fala, ele pode sussurrar, porque está tão pertinho que você vai ouvir a voz de Deus. O discípulo é aquele que pode acontecer muita coisa, como nós declaramos nesse louvor, ele escolhe estar ao lado de Jesus, isso é discípulo. Às vezes existe uma confusão, o que é ser seguidor e o que é ser discípulo. Pessoas com atitudes de seguidores querem continuar tendo atitudes de seguidores, querem continuar tendo atitude de seguidor distante, aquele que escolhe o que vai ver, acredita no que quer, mas quer ser honrado como discípulo. Quer ter atitude, quer ter vida de seguidor, mas quer ter bênção e quer receber milagre de discípulo. Isso não vai acontecer. Seguidor é seguidor, discípulo é discípulo. Os outros são os outros. Mas quem é filho de Deus aqui pode glorificar o nome de Jesus. As bênçãos do Senhor nos alcançarão. Para os outros, para o mundo, existe apenas a incredulidade, que leva à indiferença. Não importa quem você é, está longe, está distante. Eu sou só um seguidor. Você pode ser qualquer um dos profetas. Você pode ser João Batista, pode ser Elias, pode ser Jeremias. Você pode ser qualquer um, para mim não vai mudar nada mesmo. Então os seguidores, os distantes, os outros, eles vivem uma vida de indiferença à presença de Jesus. Aquele que Jesus é. Então Jesus começa a perguntar dos outros, começa a perguntar do mundo, começa a perguntar daqueles que estão distantes, mas ele quer chegar em quem ele
ama. Tem crente que crê que Jesus te ama. Você está aqui hoje num culto de Santa Ceia porque nós celebramos o sacrifício de Jesus. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas que tenha vida eterna. Nós somos o resultado do amor de Deus. Então ele começa pelos outros, mas ele chega em nós através do seu amor. Poderia ser mais fácil apenas nos abandonar, nos deixar. A gente nasce no pecado mesmo, nós somos cabeça dura, a gente é difícil. Ou você não é? Glória a Deus, pelo menos é honesto, né, irmãos? A gente é difícil, a gente tem a natureza humana, a gente tem o nosso jeitão, e mesmo assim ele escolheu nos trazer para perto até as últimas consequências. Então ele nos chama para perto e ele quer transformar aqueles que estão longe. Eu já estive longe, você já esteve longe, você já foi os outros, eu já fui os outros, mas ele quer transformar os outros em filhos. Ele quer transformar os outros em discípulos. Aquele que era indiferente num discípulo que ama, aquele que não se importava se era um profeta, se era um empresário, se era um homem importante, se não era ninguém, mas agora ele passa a ser o Senhor da minha vida. Ele quer transformar. Por isso então ele faz uma pergunta para aqueles que lhe interessam. Você está aqui nessa noite, você pode ter sido convidado por alguém. Fico feliz de ver tantos visitantes como nós estamos recebendo nesse culto. Já recebemos visitantes abençoados no culto da manhã. Talvez você possa pensar: eu estou aqui porque meu filho me convidou, meu amigo, meu vizinho, meu parente. Mas você está aqui porque o Espírito Santo de Deus tem uma obra maravilhosa para fazer no seu coração. Ele está aqui porque ele quer transformar no seu coração quem ele é. Por isso ele olha para os seus discípulos e fala: e para vocês? Quem é Jesus para você? Essa é uma pergunta que não precisa de resposta, mas eu quero que você reflita sobre isso. Quem é Jesus para você? A resposta dessa pergunta muda toda a história da nossa vida. É desta resposta que vem o nosso sucesso, o nosso futuro espiritual. É desta resposta, é do significado de quem é Jesus para nós, que vem a nossa salvação. É da resposta de quem é Jesus que faz você vir aqui ao tanque de batismo. É daquele que ele passa a ser, mesmo mas ele não era, eu não conhecia, e aí Jesus não quer olhar para você e falar daquilo que você era, daquilo que você não conhecia. Ele quer falar para você que a partir de agora, você não é mais um seguidor, você é um discípulo, você não é mais os outros, agora você é filho amado do Senhor. Quem está me entendendo pode dar um glória a Deus. Parecido com esse papo cabeça aqui que Jesus teve com seus discípulos, para mostrar que ele veio para buscar aquele que estava distante. Ele não trata com indiferença os outros. Poxa, pastor, estou visitando aqui, eu nem tenho religião, então será que Jesus está me chamando de outro? Será que está me tratando um pouco caso? Não. Tem uma história no Evangelho de João, no capítulo 4, não vou ler, porque nós já vamos cear, mas você que gosta de anotar, você que gosta de ler na sua casa, a partir do versículo 1 começa a história, mas no versículo 7 do capítulo 4 do Evangelho de João, Jesus chega na cidade de Samaria num poço de água. E você que já me ouviu pregar, você conhece a palavra, sabe que a Samaria era a capital do reino do norte. E Jesus, sendo judeu, a sua capital era Jerusalém, do reino do sul. O reino do sul e o reino do norte, eles eram inimigos. Eles não se davam, eles não se amavam, eles foram divididos lá depois do final do reinado do rei Salomão, e depois nunca mais eles se acertaram. Então os judeus do reino do sul não passavam por Samaria, capital do reino do norte, mas naquele dia Jesus escolheu passar por ali, porque existia alguém que ele queria tocar com o seu amor e com a sua palavra. Jesus escolheu você para estar aqui nessa noite. Pastor, eu estou na igreja há 40 anos, isso serve para mim? Jesus escolheu você para estar aqui nessa noite. É para você que ele quer ter um significado espiritual, especial, único, para que você nunca se esqueça quem ele é para você. E aí a gente começa a ver a partir daquele versículo 7 do Evangelho de João, no capítulo 4, ele se encontra com uma mulher samaritana. Tudo que ele faz tem um propósito, ele encosta ali no poço e para,
E aí as mulheres têm o costume de tirar água, os seus discípulos vão atrás de comprar, adquirir comida, e ele pede água para aquela mulher. E aí eles começam um diálogo que vai mostrar o pensamento dos outros sobre Jesus, mas vai mostrar a vontade de Jesus de transformar eu e você de outros, de seguidores distantes, daqueles que estavam condenados eterna espiritualmente, em filhos amados, queridos, em discípulos que andam juntos. Ele fala, me dá um pouco de água, e ela olha para ele e fala, mas como você sendo judeu, um homem judeu, como é que você sendo um estrangeiro de um país que é inimigo do meu, para mim você é um inimigo, para mim você é um estranho, para mim você não passa de alguém que eu tive que aprender a odiar. Como é que você, sendo tão distante e tendo um significado tão ruim para mim, me pede água? Para os outros, Jesus é tão distante. Com esse mundo mal que nós vivemos hoje, as pessoas estão sendo ensinadas até mesmo a odiar a palavra de Deus, a odiar o significado que Jesus tem para a humanidade. O mundo está tentando, há milhares de anos, apagar o significado da palavra de Deus, mas a palavra de Deus pode passar o céu, pode passar a terra, a palavra do Senhor não vai passar. O livro mais perseguido já foi queimado em praça pública, já foi proibido de ser lido, já foi proibido de ser traduzido. O livro mais lido, mais vendido, mais publicado da história da humanidade, sempre foi e sempre será a palavra de Deus, porque ela não é um livro de best-seller, não é um livro de coach, não é um livro de alguém que deu certo, ela é a santa palavra de Deus, que muda a nossa vida, que muda a nossa história, que muda aquilo que nós vivemos, muda aquilo que nós somos, muda quem nós somos, é a palavra de Deus. Então ela foi ensinada a odiar Jesus, e ela fala, como é que você pode, sendo judeu, pedir água para mim? E Jesus, ao invés de responder, talvez ela até mereceria humanamente, se fosse eu, você, com um pavio curto, a gente teria dado uma resposta diferente. Jesus fala, se você soubesse quem sou eu, ao invés de esperar eu pedir água para você, você pediria água para mim, e se você beber dessa água, nunca mais você vai ter sede. Jesus muda o papo, ele muda o tom do assunto, ele não está mais falando de água natural, ele já começa a falar das coisas que são espirituais. Existem guerras que nós travamos, que nós temos que tirar do campo natural e levar para o campo espiritual. Jesus mesmo declarou, existem coisas que são impossíveis para os homens, mas não existe nada que seja impossível para Deus. Às vezes nós estamos tentando naturalizar aquilo que é sobrenatural, e quando é sobrenatural, nós temos um Deus todo poderoso, que pode fazer o impossível em nosso favor. Ele muda o tom da conversa, não é mais sobre esta água que a gente bebe agora e vai precisar beber depois. Vocês me conhecem, vocês sabem que eu já bebi uma garrafinha de água antes do culto começar, durante o começo do culto, na hora do louvor, tem um copo de água aqui para mim, e depois do culto, enquanto eu abraçar vocês, eu vou estar com uma garrafinha de água na mão. Eu sempre vou ter sede dessa água aqui, mas eu não tenho sede de amor. Eu não tenho sede da presença do Espírito Santo de Deus, daquela sede que me sufoca porque falta. Eu tenho sede porque eu quero mais de Cristo, eu quero mais da presença, eu quero que os rios de água viva fluam no meu interior. Então eu tenho sede demais, não sede porque está faltando. Jesus muda o tom da conversa e fala isso para ela, se eu te der essa água para beber, você vai deixar de ser os outros, para ser minha discípula, para ser uma pessoa amada, minha filha, para ser alguém que anda perto. E aí ela ainda, receosa, tupetuda, ela fala, mas assim, como é que pode? Você não tem corda, você não tem um balde, o poço é fundo, como é que você está me oferecendo água se você não consegue tirar água desse poço? Ela igualou Jesus por baixo. Ela achou que Jesus precisava dos recursos naturais do homem. Ela achou que Jesus se assustava com os problemas que nós nos assustamos. O poço é fundo, como é que você vai tirar água desse poço é fundo? Essa enfermidade, o médico me desenganou, como é que você pode dizer que tem poder para me curar de uma enfermidade que a medicina diz que não tem mais jeito? Ela escolheu igualar Jesus por baixo.
Talvez você já tenha buscado em tantos lugares, confiado em tantas pessoas, tanta frustração, tanta tristeza. Talvez olhou para as pessoas e depositou neles uma esperança que deveria sair do mundo natural para entrar no mundo sobrenatural e espiritual. Que essas machucaduras, depois de já pedir para muita gente, a tendência é igualar todo mundo por baixo, nivelar todo mundo como aquele que não pode, trazer Jesus para o nosso campo terreno, mas Ele é o nome sobre todo nome, Ele é a brilhante estrela da manhã, o que era, o que é, o que há de vir. Ele não se assusta com os problemas humanos, Ele não precisa das armas humanas, Ele não precisa da estrutura do homem, Ele tem todo o poder, Ele está em todos os lugares, Ele conhece e sabe todas as coisas, Ele é Deus, e Ele está aqui nessa noite. Então ela fala mais uma ofensa ainda. Por acaso você é maior do que Jacó, o nosso patriarca que furou esse poço? Se fosse no nosso dia, se fosse a nossa linguagem, se fosse a galera da RUG, eu falo assim, jogou onde? Quem você pensa que é? Como é que você me oferece uma água desse poço, sem balde, sem corda? Quem você pensa que é? E com tantas ofensas, com tantas machucaduras no seu coração, com tantas defesas, Jesus ainda escolhe amar aquela mulher, assim como Ele fez comigo, assim como Ele fez com você também. Apesar dos nossos pecados, apesar das nossas defesas humanas, apesar daquilo que nós somos, Ele escolheu nos amar até as últimas consequências. Ele não encerrou o assunto, Ele não mandou a mulher embora, Ele não corrigiu aquela mulher, Ele falou, eu vou surpreender ela, não para expor, eles estavam sozinhos, Ele continua conversando no particular, é no íntimo que Ele trata com a gente, é no secreto que Ele fala no nosso coração. Se o Espírito Santo está falando com você nessa noite, você pode glorificar e agradecer a Deus. Ele não fala para expor, Ele fala para transformar. A Bíblia fala que o pai corrige o filho que ama. Aí ele fala, mais uma vez ele muda o tom do papo, ele fala, eu preciso mostrar para essa mulher que eu tenho coisas mais profundas na vida dela. Ele fala, busca lá o seu marido para a gente conversar. E ele sabia, ele é Jesus. E ela fala, eu não tenho marido. E aí Jesus fala, eu sei que você não tem. Já teve 5 maridos e o que você tem agora não é seu. O homem com quem você está vivendo agora não é seu. Você pode ler tudo isso, Evangelho de João capítulo 4, eu estou resumindo porque é noite de ceia, e se eu empolgar e começar a pregar, vai virar vigília, né, irmão? Escuta, está tão gostoso. Mas aí ele revela, aí aquela mulher que está chamando ele de estrangeiro, de inimigo, de distante, aquela mulher que foi para o campo da ofensa, falou, quem você pensa que está pensando que é maior que o nosso pai Jacó? Aquela mulher já chama Jesus de Senhor com S maiúsculo. Ela já reconhece que tem autoridade ali, ela já reconhece que ali teve manifestação divina, ali teve revelação do céu, e ela fala, eu estou vendo que o Senhor é um profeta. Nossos olhos começam a ser abertos sobre quem é Jesus, nosso entendimento começa a expandir sobre o que Ele pode fazer e o que Ele pode ser na nossa vida, à medida que nós continuamos tendo um relacionamento com Jesus. Pode parecer que está demorando, pode parecer que está difícil, pode parecer que ainda não aconteceu. Continue num relacionamento com Jesus, continue ouvindo a palavra, continue lendo a palavra, continue conversando com pessoas que falam sobre a palavra. A fé vem por ouvir a palavra de Deus. O Espírito Santo vai te encontrar, vai encontrar essa enfermidade, vai encontrar essa indiferença, vai encontrar essa dúvida, vai encontrar essa machucadura que você tem no seu coração. Apenas não deixe de ter um relacionamento com Jesus. Não desista por causa da primeira dificuldade, não desista por causa da primeira resposta negativa, não desista por causa das coisas que são terrenas. O Senhor está nos levando para as coisas que são espirituais. É um outro nível de relacionamento, é um relacionamento poderoso com o nome de Jesus. E aí então ela mostra que ela tem sede dessa água. Ela fala, eu sei que vai vir o Messias, eu sei que nós estamos esperando o Messias,
Ela mostra que ela tem sede de algo que ela não sabe o que é. Tanto não sabe o que é que ele estava na frente dela e ela não reconheceu. Tanto ela esperava algo que ela não sabia o que era, que a voz dele estava sendo falada no ouvido dela e ela não entendeu. E eu quero falar uma coisa para você muito séria: o buraco do homem é do tamanho de Deus. Para você pode ser uma enfermidade, para mim pode ser uma depressão, para o vizinho pode ser uma falta de emprego, para aquele lá pode ser uma palavra que foi liberada contra, para aquele ali pode ser uma traição, uma ruptura, uma frustração. Cada um tem o seu problema. Nós não somos iguais. Igual e imutável e incansável de abençoar é o Pai perfeito que está no céu. Ele não muda. Nós mudamos. Mas o homem sem Deus nunca se satisfaz. Tem um emprego que é outro, tem mulher que é outra, tem um marido que é outro, tem um carro que é outro. Come e não se sacia, bebe e não mata a sua sede. Por isso eu gosto dessa frase que há muitos anos Deus me deu esse entendimento: o buraco do homem é do tamanho de Deus. Porque cada um de nós tem uma necessidade e não é igual. A minha não é igual à sua e vice-versa, mas Ele tem igual poder para abençoar cada um de nós. Quase 400 pessoas aqui nessa noite, e Ele sabe o nome de cada um, e Ele sabe por que você está aqui, e Ele sabe o que você veio buscar. Então ela demonstra que ela tem essa sede, e talvez você não tenha parado para pensar nisso, e você tem a mesma sede. Talvez você não saiba traduzir em palavras, mas você já tentou de tudo e nada te satisfez. Eu quero falar para você: Jesus, Ele pode ser o único e suficiente. Diga comigo: suficiente. Quando Jesus, Ele entra na nossa vida, os detalhes passam a ser tão pequenos que a gente passa por cima de todas as coisas. Os que esperam no Senhor subirão com asas como de águia, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fatigarão. Nós subiremos, nós andaremos por cima das necessidades humanas, dos problemas dos homens, daquilo que é natural. Ele é suficiente para nós. Pode estar faltando recurso humano, mas tem a presença de Deus. Se vai aplaudir, pode aplaudir bem forte, pode glorificar bem forte. Glória a Deus. Jesus faz por aquela mulher o que Ele está fazendo por nós nessa noite. Aí Ele se revela a ela: eu não mereço, eu sou pequeno, eu sou samaritana, eu sou mulher, você é homem, tantos impedimentos, e Jesus escolheu ela. Não sei de onde você veio, não sei como você chegou aqui nessa noite, mas Jesus escolheu você para dizer que Ele é o Messias, Ele é o Salvador, Ele é o Cristo. Como a palavra revelada a ela, aí muda o conceito, ela deixa de ser os outros, ela deixa de ser seguidora, e aí a palavra vai contar no final da história, que ela vai para o centro da cidade de Samaria, versículo 29 de João 4, e ela fala aos homens da cidade: venham ver o homem que tem revelado tudo aquilo que eu fiz. Ele é o Cristo de Deus, Ele é o Messias que nós estamos esperando. E a Bíblia diz que muitos se converteram, e aí os homens disseram: primeiro nós acreditamos por causa da sua palavra, mas agora nós podemos ver e ouvir com os nossos próprios olhos e ouvidos. Ele é o Cristo, Filho do Deus vivo. Nós não somos mais os outros, não andamos mais distantes, não somos seguidores, nós somos discípulos desse Deus de amor. É isso que acontece quando Jesus olha para os seus discípulos, Mateus 16, e fala: para vocês, quem eu sou para você? Eu sou um estrangeiro, um inimigo, um distante, um profeta qualquer? Eu sou um político importante? Eu sou um empresário rico? Eu não sou ninguém? Quem eu sou para você? É isso que muda o jogo da nossa vida para sempre. É isso que muda a nossa morada eterna na vida espiritual, depois que os nossos olhos se fecham. É quem Jesus é para nós, não para os outros. Ele vai alcançar os outros, mas não adianta você estar aqui dentro da igreja pensando nos outros, se você não deixou Ele alcançar você ainda. Jesus pergunta: e para você, quem Jesus é para você? Essa resposta molda as nossas atitudes, essa resposta muda os nossos passos, essa resposta, quem Jesus é para nós, vai balizar o nosso jeito de negociar, o nosso casamento, a nossa honestidade, a nossa ética, a nossa moral. Quem Jesus é para nós muda todo o caminhar da nossa vida.
Essa é a pergunta mais importante da Bíblia: quem Jesus é para você? É isso que interessa para ele, quem eu sou para você. E aí quando Pedro dá essa resposta linda, né? Tu és o Cristo, Filho do Deus vivo, Jesus já vem com uma contra-resposta abençoada, maravilhosa, e eu quero declarar isso para você nessa noite: você é um bem-aventurado, você é um abençoado. Quando ele passa a ser Cristo para nós, quando ele passa a ser o nosso Salvador, nós somos abençoados, nós somos bem-aventurados, nós somos feitos nova criatura. Você vê que ele era Simão e passa a ser Pedro, você vê que ele tinha uma paternidade humana e ele recebe uma paternidade celestial. Jesus está dizendo: eu não me lembro mais do Simão, eu não me importo mais com Simão, eu não quero mais saber daquele pescador de peixes, eu não quero mais saber daquele homem natural. Eu escolho escrever uma nova história para a sua vida, eu te dou um novo nome espiritual, um novo significado, eu faço de você uma nova pessoa. Quando nós reconhecemos que ele é o Cristo, nós somos abençoados. Quem está entendendo, diga amém. Isso é sobre você. Põe a mão direita no seu coração. E é por isso que ele fala sobre você, sobre essa pedra. Você é Pedro, significado de pedra. Ele se auto-intitula como uma pedra angular. Você é ligado a mim, você é fortalecido em mim, em você eu edificarei todas as coisas que precisam ser edificadas. Em você eu vou edificar esse casamento, em você eu vou edificar esse corpo que precisa de saúde, em você eu vou edificar esses sentimentos do seu coração, em você eu vou edificar a sua casa, a sua família, em você serão edificados os seus filhos, o futuro dos seus filhos, em você eu edificarei a minha igreja, em você eu mudo a história do seu futuro. E aí essa palavra tão abençoada, contra você as portas do inferno não vão ter nenhuma chance. As portas do inferno não prevalecem contra a igreja do Senhor. E eu quero te convidar a se colocar de pé. Ele termina com uma bênção maravilhosa. Ele termina para dizer para nós assim: eu não vou mudar o seu nome, a história da sua vida, para que você continue sendo o mesmo, só mudou aqui depois de uma conversa. Não, eu quero dar a você autoridade espiritual, para que as pessoas possam ver você e lembrar de você por aquilo que eu estou fazendo na sua vida, não por aquilo que o pecado, a tristeza, a frustração fez na sua vida lá no passado. Então ele fala: eu estou dando a você a chave do reino do céu, eu estou dando a você um novo significado, eu estou dando a você autoridade no mundo espiritual, eu estou dando a você algo que é tão poderoso, que aquilo que você ligar na terra será ligado no céu. Se a sua casa era uma casa desunida, se a sua casa era uma casa que não tinha paz, você vai ter a autoridade do céu para chegar na sua casa e dizer: agora reina Jesus, o príncipe da paz, na minha casa. Você vai ter bênção de Deus, autoridade do Espírito Santo para orar pelas pessoas enfermas que você ama e ver a cura de Deus sendo derramada sobre cada um dos seus familiares. Ele nos deu a chave do reino do céu. Levanta a sua mão. E aquilo que nós ligamos na terra será ligado no céu. Aquilo que nós desligamos na terra será desligado no céu, e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja do Senhor. Quem está me entendendo, dá um glória a Deus. Existe uma grande diferença da mulher samaritana que chegou naquele poço para a mulher samaritana que saiu daquele poço. Existe uma grande diferença de quem é seguidor para quem é discípulo, dos outros para os filhos. Mas a grande notícia é que ele nos chamou a todos sem exceção. Você faz parte daqueles que foram chamados. A sua decisão vai te fazer ser um escolhido do Senhor. Você escolhe aceitar esse amor. Quem está me entendendo pode dar um glória a Deus. Então eu quero pedir para você colocar a mão direita no seu coração. Durante a sua semana, durante os seus dias, pense sobre isso. Quem é Jesus para você? O que é Jesus para você? Se Ele é o seu Salvador, se Ele é o seu Senhor, Ele está com o seu nome escrito no livro da vida. Se Ele ainda não é, Ele quer ser, pode ser, e ainda dá tempo de ser. Ele quer preparar uma nova vida, uma nova história para você.